Gente, não há mais como sermos os mesmos, depois que a gente entende que nós fomos reconciliados com Cristo, e que nós temos uma missão de fazer o mesmo com as pessoas que passam por nós. Não há mais como ser os mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, o amor me constrange. Esse amor me constrange. Constranger é o quê? Você já viu como uma pessoa, ela declara amor por você? Num relacionamento isso acontece. A pessoa, no namoro, no noivado, no casamento, ela diz, ai, eu te amo demais. Ela faz um ato de amor para você. Às vezes o marido, a esposa, né, faz atos de amor para nós que nos constrange. A gente fica pensando assim, nossa, não tem como eu não responder esse amor. Não tem como eu não corresponder ao que essa pessoa está fazendo por mim. Essa manifestação de amor, ela mexeu tanto comigo que eu preciso, não tem como mais eu ser o mesmo, eu preciso fazer algo por essa pessoa. Quantos aqui já receberam um ato de amor na sua vida que você pensou assim, olha, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa de volta? Quantos já aconteceu isso com você? É isso que a palavra está dizendo. O apóstolo, ele começa falando assim, o amor nos constrange. Por quê? Porque alguém morreu por mim. Ele morreu por mim. Eu não sei, eu não consigo mais ser o mesmo. Porque ele morreu, ele se colocou no meu lugar. Não há mais como viver da mesma forma. Não há mais. Nós não conseguimos, quando a gente entende o que Jesus fez naquela cruz por nós, quando a gente compreende a profundidade do amor de Cristo por nós, por mais que a gente queira, sabe, se isso penetrar no nosso coração, se isso penetrar nas entranhas da nossa alma, se isso penetrar no mais profundo do nosso espírito, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo, amém? Nunca mais. Quando esse amor, ele entra dentro de nós, ele transforma, ele vai nas raízes, ele vai naquelas raízes de tristeza, ele vai naquelas raízes de amargura, ele vai, sabe, naquelas dores que nós tínhamos, naquelas feridas tão terríveis, e ele vai e arranca, e a gente sente realmente que algo mudou dentro de nós. Não há mais como nos conter, não há mais como viver a mesma vida. Se você tinha sonhos, planos, se você tinha expectativas antes de ser tocado por esse amor, se você antes, sabe, fez um projeto de vida, você projetou algo para a sua vida, algo até às vezes grande, incrível, mas antes de Cristo, todos esses projetos, eles têm um rumo, mas depois que Jesus vem, parece que vem uma avalanche de poder, e tudo isso parece que se empodera, parece que muda e cria uma nova atmosfera, e não há mais como ser os mesmos. Eu planejei a minha vida, mas depois que eu encontrei Jesus, eu não consigo mais viver os mesmos planos, eles são novos planos. Eu tinha expectativas, você se imaginando, eu tinha expectativas, projetos, sonhos, mas quando eu conheci Jesus, quando eu recebi esse amor, ele me constrangeu de tal forma que tudo mudou. Tudo mudou. É isso que Jesus faz com as nossas vidas. E o que eu acho mais incrível aqui, é que Jesus, ele nos reconcilia, mas ele nos torna parte da missão. Ele não só nos quer ao lado dele, ele não só nos quer um com ele, mas ele nos dá o poder, a missão de fazer isso com as pessoas. A Bíblia diz aqui, olha, as coisas velhas já se passaram, e eis que fizeram novas coisas. Então, quando Jesus te chamou, ele fez essa obra na sua vida, ele pegou uma página velha, talvez suja, uma página de tristeza, uma página de fracasso, ele virou essa página, e fez uma página nova, com sonhos, com felicidade, com prosperidade, com alegria. Mas ele não parou por aí, ele disse, olha, agora eu vou te dar também essa autoridade, eu vou te dar essa unção, eu vou te dar essa missão. E ele então nos dá essa missão de reconciliar o mundo com ele. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Olha, lá em Timóteo, Deus expressa o coração dele com toda a humanidade. No versículo 4 do capítulo 2 diz
que Ele deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diz que só há uma forma de eles alcançarem a vida, o Pai, que é através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o único, Ele se colocou entre a humanidade e entre o Pai. Ele fez uma ponte, Ele criou uma forma de nós alcançarmos, Ele criou uma oportunidade, uma circunstância, para a gente chegar lá. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, o coração de Deus está pulsando em reconciliar a humanidade. O coração de Deus está pulsando, está ardendo, está queimando por isso. Sabe, o coração de Deus está queimando por reconciliar a sua família. O coração de Deus está queimando para reconciliar os seus amigos que ainda não têm Cristo. Sabe, o coração de Deus, eu vou falar de novo porque eu quero que isso mexa com você. O coração de Deus está queimando pelas pessoas que nós estamos passando por elas todos os dias, que estão à beira da morte, do abismo, estão precisando urgentemente de ser alcançadas e vir agora para a luz. O coração de Deus está queimando por elas. O coração de Deus está ardendo por elas. O coração de Deus está pulsando, ele não para de pulsar. É desejo de Deus que toda a humanidade, todos os homens, não apenas um, não eu, não minha esposa, minhas filhas, meus amigos, meus irmãos, não todos, toda a humanidade seja reconciliada, toda a humanidade. Mas eu quero que nós entendamos um pouco do que Deus de fato quer reconciliar. Isso é muito profundo. Eu quero voltar um pouquinho na história da igreja, na história da humanidade, brevemente, mas eu quero que você entenda de fato o que Deus quer fazer, quando Ele nos deu esse ministério da reconciliação, o que de fato Ele visualizava, o que Ele está vendo, quando Ele te deu essa missão, sabe, nós temos ali, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos, segundo os estudiosos, aquilo que os teólogos colocam, com os registros históricos, 400 anos, então se passaram 100, 200, 300, 400 anos entre o profeta Malaquias e o profeta João, esse tempo, ele é chamado de o tempo interbíblico, intertestamentário. Nesse tempo, olha o que aconteceu com o povo de Deus, olha o que aconteceu com aqueles que eram tidos como família de Deus, filhos de Deus. Eles foram dominados por três povos, primeiro pelos persas, depois pelos gregos e pelos romanos. Então, o que aconteceu com os judeus? Eles foram dominados pela cultura, pelos valores, pelo estilo de vida, pela mentalidade destes povos. Cada um gerou uma certa influência sobre o povo de Deus. E com isso foi se perdendo essa conexão. Porque era um povo de Deus, mas foi se perdendo essa conexão. E esses povos foram aderindo costumes, aderindo principalmente uma mentalidade muito diferente daquilo que Deus preparou para eles. Muito diferente daquilo que Deus havia desenhado desde Adão. Depois, com uma poderosa restauração ali na vida de Abraão. E depois, passando por todos os profetas, reis, eles foram aderindo culturas, aderindo mentalidades, aderindo um coração que era um coração muito distante de Deus. E o que foi acontecendo? Foram surgindo várias seitas, várias ramificações do povo de Deus. Aí surgiram os escribas, por exemplo. A Bíblia mostra quando Jesus veio, alguns desses povos, fala sobre eles, saduceus, fariseus, zelotes, culturas, povos específicos, uma ideia de vida específica. Esses povos, essas ramificações, vamos dizer assim, do judaísmo, né, os fariseus, um tipo de cultura teológica, um tipo de mentalidade teológica, os saduceus, outra mentalidade, uma forma específica de lidar com as escrituras. E o que inspirava essas pessoas? O que foi a inspiração deles? Foram as filosofias, foram de ideias políticas, e até mesmo um tipo de teologia. Isso foi, de certa forma, moldando esse povo.
E depois de 400 anos, vem o profeta João Batista. E ele anuncia a vinda de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus. E quem eram os seus, aqueles que eram de Jesus? Eram essas pessoas. Eram esses homens, era esse povo. Esse povo, um povo da filosofia, um povo dos partidos, das ideias políticas, de uma ideia governamental, de uma ideia de reino, completamente diferente da ideia de Deus, da ideia do coração de Deus, e eu quero te mostrar isso daqui a pouco. Esse povo era o povo que estava esperando Jesus, e Jesus veio para eles. Jesus veio para eles. Eles, em tese, eram aqueles que carregavam a mensagem da reconciliação. Eles, em tese, eram aqueles que iriam receber esta reconciliação com o Pai e depois multiplicar essa reconciliação e conectar toda a terra com Deus. Eles. Agora, como Jesus iria reconectar esse povo com aquele coração, com aquela mentalidade? E aí, para que a gente entenda qual de fato é o propósito de Deus em se tratando da reconciliação, eu quero mostrar para você a última voz profética que ecoou na terra antes desses 400 anos, para você ver de fato a essência. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. É o último versículo do Antigo Testamento. No último versículo do Antigo Testamento, o clamor profético que ecoou sobre a terra era uma reconciliação de pais com filhos e de filhos com seus pais. Ou seja, era uma reconciliação familiar. Era uma reconciliação familiar. Esta foi a última voz profética que ecoou sobre a terra. E nós, então, agora vamos pular para 1 João para ver o que foi que aconteceu quando veio a primeira voz profética depois dessa lacuna. Olha, em 1 João 1, versículo 11 diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Ou seja, a última voz profética que veio sobre a terra clamou por reconciliação de filhos com pais, de pais com os filhos. A primeira voz profética, depois de 400 anos, ela vem à terra e ela fala de reconciliar filhos com Deus. Ela continua falando da mesma coisa. Ela continua clamando por uma reconciliação a Deus, não de pessoas com uma mentalidade institucional, com uma mentalidade, sabe, de servos para com o Senhor, de trabalhadores para com o patrão, de súditos para com o rei, ou de pessoas a um partido, a uma ideia de governo. Não, a voz vem clamando para a reconciliação de filhos, filhos com o pai, uma reconciliação familiar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, definitivamente, Ele não quer uma instituição por si só, Ele não quer uma seita, uma ideia política, filosófica, sabe, uma ideia com essa natureza. Ele, na verdade, deseja reconciliar filhos, Ele deseja ter uma família na terra. Esse é o desejo de Deus, é ter uma família na terra. Ele veio, Jesus Cristo veio para estabelecer uma família, e isso muda tudo, isso muda tudo. Agora vejam, pense naquelas pessoas com uma mentalidade de exercer um governo na terra, de dominar a terra, de recuperar o reino de Israel. Pense nessas pessoas, quando elas ouvem alguém dizendo: você precisa se tornar um filho. Você precisa se tornar um filho.
Talvez aqueles que são pais, mães, vão entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Mas, vejam, Jesus, ele tinha que quebrar essa mentalidade. Eles tinham uma aliança. Havia aliança entre aquele povo. Só que não havia uma aliança familiar. Era uma aliança política. E Deus, definitivamente, ele não veio para governar dessa forma. Ele veio para estabelecer uma família. Então, Jesus, ele começa a transformar aquela ideia, aquela mentalidade, aquele modelo de aliança deles, de um modelo institucional, de um modelo partidário, para uma aliança familiar. E, queridos, isso não é possível fazer se não tiver amor. Porque as instituições, as ideias de ajuntamentos, elas têm vários atrativos para nós, seja benefício financeiro, seja um benefício de um reconhecimento, de um título, ou uma forma de pertencer àquilo, mas não existe genuinamente o amor, porque o amor ele tem a ver com entrega. Então, o que Jesus faz? A primeira coisa, Deus dá o próprio exemplo. Deus dá o exemplo, Ele dita a forma que Ele queria estabelecer essa nova aliança. E lá em João 3,16 diz que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus, o próprio Deus, Ele toma esta iniciativa, Ele já dita o modelo da aliança. É uma aliança pautada no amor que se entrega. E Jesus, ele veio para ser esse amor que se entregou. Então Jesus, ele começa a dividir com as pessoas, porque esse era o propósito de Cristo. Não que apenas ele se entregasse, mas que ele gerasse pessoas que se entregariam pelos outros. O objetivo dele era gerar reconciliadores, dispostos a dar a vida. Ele deu a vida para dar o exemplo, e ele queria reconciliadores dispostos a dar a vida também. Então vejam, lá em João 15, não precisa de projetar, tá, queridos, eu vou falar muitos textos aqui, mas João 15, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Olha só, Jesus, ele começa a disseminar a mentalidade da nova aliança. Ele começa a disseminar a mentalidade e o coração de Deus. Quando ele não apenas se dispõe a dar a própria vida, mas ele começa a gerar nas pessoas a ideia de também dar a vida. Eu dei a minha vida, mas não vai parar por aqui, eu vou gerar um povo que também entenda que é preciso dar a vida. Então Jesus começa a disseminar essa mentalidade. Por quê? Porque Jesus tinha que destruir aquela mentalidade, aquela cabeça institucional e construir uma mentalidade, um coração de filhos, de filhas, de pais, de mães, uma família. Uma família. Jesus precisava estabelecer uma família. Uma família. Jesus não quer um ajuntamento, Ele quer uma unidade, amém? Ele quer uma coisa só. Olha só, João 17, falando um pouco mais disso, para que isso fique bem assim, massificado na nossa cabeça. Jesus diz: Pai Santo, quando Jesus orou por nós, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Versículo 20, 21, ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então veja, olha o ministério da reconciliação, a minha oração não é só por vocês, mas eu também oro por aqueles que vão crer na mensagem de vocês. Reconciliei, agora chamado para reconciliar. E aí ele começa a orar dessa forma, e ele diz: para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Gente, então Jesus, ele começa a falar, ele começa a mudar essa mentalidade e construir uma nova aliança. E quando ele começa a falar dessa nova aliança, a primeira coisa que ele dissemina em nossos corações é o amor. A segunda coisa, estar unidos. Eu não posso só amar, eu preciso estar unido, eu preciso estar junto com ele. Olha para a pessoa do seu lado, olha aí.
Diga, eu estou junto com você. Estou junto, estamos juntos. Né? Aquele negócio do TMJ, né? Não sei se a geração Z já arrumou uma outra forma de dizer isso. Já arrumou, filha? Continua TMJ ainda? Não? Já mudou? Como é que é agora? Então esse negócio muda muito rápido, né? E a gente precisa se atualizar, mas o TMJ, sabe? Jesus falou assim, Deus, eu quero que eles digam, estamos juntos, assim como nós estamos. Eu quero que eles se amem, eu quero que eles se deem, se doem, mas eu quero que eles também estejam unidos. Eles estejam unidos. Jesus orou por filhos inseparáveis. Inseparáveis. Jesus orou por uma geração completamente comprometida, não só com Ele, mas com a pessoa que está do seu lado também. Aí agora, do seu ladinho. Você aqui da frente com a pessoa que está comprometido com a pessoa que está lá no fundo, lá atrás, na última fileira, lá a pessoa que está ali servindo, todos nós juntos, inabaláveis, inseparáveis. Jesus ansiava por isso, Ele orou por isso, Ele orou ao Pai, pedindo que isso fosse uma realidade no nosso meio. E agora, queridos, o que nós vamos fazer depois de ter esse entendimento? Porque não há mais como ficar parado. Não há mais como não nos mover. Não há mais como, sabe, se isso entrou no seu coração. Eu estou falando a todos que estão neste lugar, as pessoas que estão nos assistindo, se isso entrou no seu coração, eu quero te dizer, como você vai ficar parado daqui adiante? Como que você vai ficar com o carro estacionado daqui adiante, se entrou no seu coração, que você foi reconciliado, que você foi chamado, que você agora se grudou no Pai, se grudou nele, e agora Ele está te dizendo, eu te dou a missão, eu te tornei um embaixador, um representante, uma autoridade máxima, no território chamado terra, para reconciliar todos os homens. Como nós vamos ficar parados depois disso? Eu quero chamar a sua atenção para, em primeiro lugar, para as pessoas que estão passando por nós, que estão na nossa família, na nossa casa, que ainda não tiveram a revelação do amor de Deus. Como nós vamos ficar parados? O que nós vamos fazer por elas a partir desse momento? Porque essas pessoas, muitas delas estão pensando que são filhas de Deus. Já viu as pessoas dizendo assim, todos somos filhos de Deus? Já viu? Todos somos filhos de Deus. Deus é amor, todos somos filhos de Deus, mas isso é uma mentira, isso não é uma verdade, porque a Bíblia ensina que nós nos tornamos filhos de Deus. O que te faz parte de uma família? O que te faz parte de uma família? Eu sou parte da família Gomes Mirante. Qual é a sua família? A sua é a Souza Matos? Souza Matos, do meu amigo Humberto aqui. Qual é a sua família, Vinícius? Oi? Da Silva Rocha. Da Silva Rocha. Quantos tem Silva aí, gente? Meu Deus, olha para trás. Levanta a mão, Silva. É muita gente. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. O que te fez fazer parte do Silva? Simplesmente você chegou e falou, todo mundo é filho de Silva, eu sou filho do Silva. Não foi isso, cara. O que nos fez parte da família que nós pertencemos foi ter nascido nela. Nós nascemos ou fomos adotados. Ou você nasceu ou você foi adotado. Mas o que te torna parte dessa família, o que te torna ter os direitos de usar o nome dessa família, foi ter nascido nessa família. E deixa eu te dizer uma coisa, a lógica espiritual é a mesma. A lógica espiritual é a mesma. Para nós pertencermos à família de Deus, nós temos que nascer de Deus. Eu não simplesmente vou chegar aqui e dizer, eu sou do Silva agora, estamos juntos. Não tem como, porque eu não nasci dos Silvas. Eu nasci dos Gomes e dos Mirantes. Vejam, aquele que é a palavra estava no mundo,
João 1,10, para quem estiver anotando. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Contudo, nós já lemos esse texto, eu estou repetindo para pegar um detalhe com vocês. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural. Olha, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem, gente? De Deus. Então a Bíblia está dizendo que existe sim um nascimento em Deus. E nascer de alguém significa ter o mesmo DNA desse alguém. Certo, gente? Você nasceu do Silva, você tem o mesmo DNA do Silva. Você tem o DNA do Silva. Cientificamente, minha filha me ensinou isso. Cientificamente, nós somos compostos de 46 cromossomos. Ciência, viu, gente? Vamos lá. 23 cromossomos, os cromossomos são como fitas de DNA. Depois você olha lá na internet, é um negocinho assim. 46 cromossomos, 23 do homem, 23 da mulher, do pai, 23 da mãe. E a união, esses cromossomos, então, eles geram, né, vem uma nova pessoa, um ser gerado de duas pessoas, um homem e uma mulher. E esta pessoa, esse fruto, ele herda 50% do pai e 50% da mãe. Você já viu aquele pai que fala assim, nossa, mas esse filho está dando trabalho demais. Você tem 50% disso, tá? 50%. E a outra fatia, a mãe ou o pai, também tem a boa parte, né? Então... Como é possível isso acontecer espiritualmente, né? Como que isso acontece espiritualmente? Porque Jesus está dizendo que a gente nasce, não de um nascimento natural, mas um nascimento espiritual, a gente nasce em Deus. E como que isso acontece? Como que essa transferência de natureza acontece? Porque a lógica é a mesma, na verdade é quase que literalmente a mesma coisa que acontece fisicamente, biologicamente, e que acontece espiritualmente. Então vejam, Jesus, quando ele está dizendo isso, eu te dou o direito, ele não está apenas, já seria maravilhoso se ele apenas nos desse o direito, assim, como adoção, mesmo não tendo o mesmo DNA, se ele somente selasse ali, se ele dissesse agora esse é meu filho, já seria maravilhoso, se ele nos desse o sobrenome dele, o nome da família, a marca da família dele apenas, mas ele fez uma forma de transferência de natureza, lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha só, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, gente, deixa eu dizer para você, Jesus, Deus, Ele estabeleceu você como filho, Ele estabeleceu uma forma de você se tornar filho, e sabe, assim como você tem o DNA dos seus pais, Ele também quis fazer uma transferência do DNA dele para a sua vida, Ele liberou o Espírito dele sobre a sua vida, Ele colocou os 46 cromossomos do Espírito Santo no seu espírito, e a Bíblia diz o seguinte, ó, vou te dar um teste de DNA, igual naquele programa famoso da televisão. O teste de DNA é o seguinte, o meu espírito, quando ele estiver em você, ele vai testificar, ele vai testar o DNA, o meu DNA em você, transformando sua natureza e te tornando co-herdeiro, herdeiro em Deus, aleluia, vamos aplaudir o Senhor por isso, aleluia, aleluia.
Ele não fez a obra pela metade, Ele te deu o Espírito e Ele te deu uma forma, vai ter teste de DNA também, o meu Espírito vai testar o DNA, e quando eu estou te dizendo isso, querido, eu estou te dizendo o seguinte, que Ele te deu a plena capacidade, Ele te deu 100% de chance, 100% de capacidade, 100% de autoridade, de graça, para você multiplicar, para você reproduzir a natureza dEle, como você reproduz a natureza dos seus pais. Ele te deu essa autoridade, Ele te deu esse poder. Quando Ele colocou o Espírito Santo sobre nós, quando Ele nos deu a natureza divina, Ele te disse, olha, toma aqui, 100% dos cromossomos, do DNA, do gene, da minha natureza, agora você pode reproduzir Deus. Você pode reproduzir a minha graça. Agora, o que é mais lindo é que a obra da reconciliação, ela começa em nós. Ela começa em nós. Mas ela não para em nós, ela nos torna filhos de Deus, mas ela continua, sabe, ela se estende agora através de nós. Ele nos reconciliou e Ele nos deu uma missão de reconciliar. Então, ela vem, inicia em nós e ela continua fluindo através de nós, nos dando autoridade para reconciliar as pessoas. Agora vejam, meu Deus, quando esta obra se completa, quando todos os filhos se conectam uns aos outros e se tornam uma família inseparável de filhos no amor de Deus, é aí que a obra fica completa. Não basta eu ser reconciliado, não basta eu reconciliar, eu preciso me tornar ser inseparável. Efésios capítulo 2, vamos continuar mais um pouquinho, 13, versículo 13, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, vejam, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um, o que está escrito aí, gente? E reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, e que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí a obra da reconciliação começa a fazer sentido demais. Eu estava perdido, eu fui achado. Eu recebi a missão de buscar aqueles que ainda estão perdidos, para colocá-los aqui nesse lugar? Não, para torná-los um comigo, família de Deus. Não um grupo, um ajuntamento, um movimento, mas uma família. Uma família. A igreja, queridos, ela precisa ser um lar para acolher todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Sabe, todos. Aqui tem que ser um lugar onde essas pessoas que estão junto conosco, mas que ainda não têm a revelação do amor de Jesus Cristo, que ainda não conhecem o Pai, que ainda não tem uma família da fé. Deixa eu te dizer, nós precisamos rapidamente ir a essas pessoas, nós precisamos rapidamente, sabe, num despertar muito rápido, numa aceleração muito forte, e ir a elas. Nós não podemos mais dar tempo para que parte delas conheça o inferno, conheça a morte, e continue vivendo uma destruição aqui nessa terra, e pior, se for para a morte sem Cristo. Eu quero que você se desperte nessa manhã,
Sabe, isso precisa mexer com vocês, isso precisa mexer conosco, isso mexe com a gente, porque aqui é o único lugar que elas podem ser pastoreadas, discipuladas, é o lugar que elas vão ser batizadas, integradas, é o lugar que elas vão ser servidas para depois servir, cuidadas para depois cuidar, amadas para depois amar e crescer para depois multiplicar. É esse lugar. Nós não podemos parar, e muitas vezes esse caminho é um caminho de dor. Muitas vezes o caminho dessas pessoas é um caminho de confronto, muitas vezes é de libertação, de renúncia, de cura, sabe? Mas Deus nos levanta para construir as pontes, para que elas se conectem a nós, entre nós e elas tem um buraco, tem, sabe, uma cratera, tem um espaço enorme, mas eu quero declarar sobre a sua vida, Deus levanta você hoje como uma ponte, para que elas cheguem a Cristo, e estabeleçam-se em Cristo, como a morada deles, a morada eterna. Somos pontes, somos pontes. O Pai nos chama para construir as pontes que vão reconciliar os filhos, essas pessoas que ainda não são filhos, que foram criadas, mas ainda não têm a sua natureza. Mas não para por aí, também o Pai nos chama para reconciliar os filhos perdidos. Há filhos que um dia estavam nessa casa, no reino de Deus, na igreja de Cristo, e se perderam. E nós precisamos também ir atrás dessas pessoas. Eu já ouvi falar, eu não tenho exatamente essa apuração, mas já vi algumas pessoas falando que no Brasil há aproximadamente 40 milhões desviados. 40 milhões. 40 milhões de filhos que deixaram a casa do Pai. De filhos e filhas que estão aí, que deixaram a casa do Pai. Tem em um livro do pastor A. Bilber, ele diz, a igreja, eu falo isso com muita dor no coração, e eu acho que nem é a nossa realidade, de todo o coração eu digo isso, que eu não vejo isso como a nossa realidade, mas a igreja de Cristo em si, houve um tempo, querido, que ela foi o exército, que matava os próprios feridos. Esse aqui está dando trabalho, então, não dá para ele ficar aqui. Foi um exército que abandonava os seus soldados no meio do campo de batalha. Mas sabe, eu quero dizer para você, que nós somos daqueles que não se contentam, enquanto não visualizar os filhos entrando de novo na fazenda do Pai. Amém? Nós somos desses. Sabe, nós somos desses, tem filhos que um dia foram grandiosamente usados na presença de Deus, e que hoje estão fora da presença, sabe, queridos, não cabe a nós julgarmos esses filhos, ficar pensando, e enchendo nosso coração de motivos pelos quais eles se perderam. Talvez ele se perdeu por um falso ensino, um engano no coração dele, talvez ele se perdeu por uma profecia que não se cumpriu, e ele deixou, sabe, o inimigo enganar o coração dele. Talvez ele teve uma decepção com alguém, talvez ele teve uma inimizade com alguém, talvez ele caiu em um pecado, em uma ferida, talvez é por falta de perdão, ele não consegue se perdoar, ou não consegue perdoar alguém, talvez ele está preso em alguma paixão carnal, mundana, sabe, isso não importa, o que importa é que chegou o tempo de nós buscarmos os filhos que se perderam. O lugar deles é aqui, o lugar deles é na família, o lugar deles é junto conosco. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4 diz, qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, a coloca alegremente sobre os ombros. Talvez vai ser necessário nós carregarmos essas pessoas, colocá-las sobre os nossos ombros. Talvez ela está tão fraca, está com a perna quebrada, ela está ferida, ela não vai conseguir chegar aqui sozinha. Talvez nós vamos precisar carregá-la, suportar a dor dela, suportar o sofrimento dela, suportar os problemas que ela vem carregando, as pedras que ela vem carregando. Continua dizendo, versículo 6, vai para casa, ao chegar reúna seus amigos, vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Olha, eu vou levar essa ovelha para onde? Para casa. A casa é esse lugar,
é a igreja do Senhor, é a família de Deus. Nesse lugar, o lugar que ela nunca deveria ter deixado, o lugar, a família dela. E quando diz aqui, reúna os amigos, os vizinhos, nós estamos falando de reintegração. É reunir todos os filhos e celebrar a vida dessa pessoa. Gente, quando nós trouxermos de volta para casa alguém que no passado, sabe, foi uma grande bênção aqui e se perdeu por algum motivo, eu quero te dizer, querido, não saia do culto quando você vê essa pessoa sem ir lá e dar um abraço nela. Não sai sem ir lá e dizer, cara, você é maravilhoso, olha, que bom que você está aqui, olha, eu estou junto com você, sabe, querido, nós não podemos perder a oportunidade de integrar essa pessoa. Eu quero te dizer, Deus vai usar você para essa semana ainda, eu quero declarar sobre a sua vida, Deus vai usar você, nem que seja para mandar uma mensagem para um desses filhos que você está sentindo falta deles aqui nessa casa. Será que tem algum filho que você está sentindo falta dele nessa casa? Alguma pessoa que estava andando com você, estava servindo com você, onde ela está agora? Chegou o tempo de nós buscarmos essa pessoa, porque a família de Deus, gente, ela é composta por mães, pais, irmãos que não desistem dos seus. Vocês já viram uma mãe desistir de um filho? Não desiste. O verdadeiro pai não desiste de um filho, e nós não podemos desistir dos filhos que Deus nos deu por herança. Não podemos, nós não podemos aceitar, sabe, que o inimigo fica cantando mentiras na nossa cabeça, porque Deus nos levantou para reconciliá-los. E agora, eu quero também falar para você, que nós fomos levantados também para reconciliar filhos. Primeiro eu falei daqueles que ainda não são filhos, agora eu falei daqueles que estão fora da casa do Pai. Mas uma coisa que tem mexido muito comigo nesses dias, é que Deus também quer reconciliar os filhos perdidos dentro da casa do Pai. Eu quero que você entenda isso comigo, no versículo 25 de Lucas 15, a palavra diz assim, enquanto isso, esse texto é o texto que fala do filho pródigo. Antes de iniciar a leitura, eu quero explicar um pouco disso. É um texto que fala do filho pródigo. Até um momento, o destaque desse texto é para o filho pródigo. Mas ele tinha um irmão. E depois desse versículo que iremos ler, a partir daí, ele começa a dar destaque para o outro irmão. Então vejam. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou, versículo 25 que eu estou lendo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes, o que está acontecendo? Olha só o filho mais velho. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, está rolando um churrasco lá, cara, porque ele voltou são e salvo. O churrasco foi uma pequena introdução minha. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço, nunca desobedeci uma ordem, mas tu nunca me deste nem um cabrito, nunca fez um churrasco para mim, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Então aqui a gente vê um filho que não compreendeu o que estava acontecendo. O primeiro era um filho rebelde, o primeiro era desalinhado, era desobediente, era complicado, dava trabalho, fez um escândalo na família, desonrou a família. Mas o segundo, ele era um filho exemplar, ele era um filho dentro da casa do pai que servia, que fazia aquilo que lhe era solicitado, que era direcionado. Ele tinha um potencial, ele era admirado, gente.
Ele era admirado, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: uau, esse filho é incrível, olha como ele é usado, pensando num contexto de igreja, como ele é usado por Deus, como ele é bênção na obra. Era esse o filho, aquele filho que o pai o projetava, aquele filho que o pai já pensava em promovê-lo. Sabe qual era o problema desse filho? É que ele tinha as mãos unidas com as mãos do pai, mas o coração era separado do coração do pai. E eu lamento dizer que é dessa forma que muitos filhos têm se perdido dentro da casa. Filhos com o coração unido, com as mãos unidas, obras, mas coração distante. Filhos que na frente dos seus servos, irmãos, trabalham, fazem, agem, são usados, mas que lá no íntimo do seu coração estão com a mente dividida, estão com o coração dividido. Por quê? Porque em alguns casos o coração se enche de justiça humana. Eles dizem: eu não sou reconhecido como deveria, eu não sou honrado como deveria, eu não sou valorizado como deveria, eu posso fazer melhor que ele. Ele não diz em público, mas no coração ele fala. Isso vai separando esse filho, isso vai desconectando esse filho, não das mãos, mas do coração dos pais. Eles são herdeiros, mas eles se sentem o tempo todo desfavorecidos. Lhes falta o sentimento de pertencer. Talvez esse filho tenha dificuldade de dizer: eu pertenço a essa casa, eu pertenço a essa família. Sabe, eu quero dizer com muito carinho, se você tem dificuldade de dizer isso com alegria, com expressividade, sem peso algum no coração, mas de fato com satisfação, com paixão, eu pertenço a essa família, você precisa deixar o Espírito sondar o seu coração urgente, urgente. Eu quero dizer para você o que está por trás disso. A Bíblia fala que Deus criou um anjo de luz, Satanás, um anjo de luz, regente no céu, o mais admirado, eu arrisco dizer, pelo que diz as Escrituras e até por uma grande parte que o acompanhou, o mais admirado do céu, o mais belo, o mais lindo, anjo de Deus. Por isso que ele era chamado de anjo de luz. Sabe, queridos, ele era tão carismático, ele era tão admirado, que um momento ele olhou para Deus, olhou para o trono e disse: uai, eu sou muito admirado, eu sou muito bom, eu posso ser igual a ele, eu posso ser igual a ele, meu Deus. E quando ele se encheu desse pensamento, a Bíblia mostra que ele caiu, que ele capotou do céu, ele e aqueles que fomentavam a mesma ideia junto com ele, todos eles capotaram do céu, sabe, e ele se tornou o ser mais desprezível de toda a criação. Sabe de uma coisa, querido, sabe por que ele não poderia ser igual a Deus? Por um motivo, um só, porque ele não tinha aquilo que o legitimava para produzir a natureza divina. O que me legitima a produzir a natureza divina não é o fato de eu ter Deus como meu Senhor, o diabo também tem, Deus é Senhor dele. O que me legitima para ser parte da família não é eu ter sido criado por Deus, porque o diabo também foi criado por Deus. Sabe o que indigna o diabo? Que ele tinha Deus como Senhor, ele tem Deus como Criador, mas ele não tem Deus como Pai, porque Deus não o deu a natureza santa e impecável, incontaminável dele para o anjo de luz. Isso ele não deu. Sabe, o que indigna Satanás é que ele nunca poderá dizer: ele é o meu pai, eu sou o filho dele. Ele pode dizer: ele é meu Senhor, ele é meu Criador, mas ele não pode dizer: ele é meu pai. Ele nunca terá o direito de ter uma família como nós, ele nunca terá o direito de ser filho de Deus, porque ele não
tem o DNA de Deus, ele nunca poderá ser como Deus, ele nunca poderá reproduzir a natureza de Deus. E sabe o que indigna Satanás? Sabe o que é esse motivo? Isso o motiva? Isso o motiva a detestar a paternidade. O diabo tem ódio da paternidade, ele detesta a paternidade, ele detesta a ideia de eu dizer eu tenho um pai, ele detesta a ideia de eu dizer eu sou um filho. Por quê? Porque tudo o que ele queria era o trono do filho, e o que lhe restou foi o trono da orfandade. Ele queria o trono do filho. Eu quero um trono, eu quero ser como ele. Esse trono não te pertence. Vai para o trono da orfandade. E hoje o que ele tem tentado é aprisionar filhos nessa mentalidade de não conseguir se conectar ao pai, não se sentir filho, não se sentir parte da família. Isso vai gerando um espírito de independência, de isolamento, de desconfiança, sabe? Aquele coração fechado para a voz do pai. O pai está tentando chegar ao coração do filho, o pai está tentando tocar o coração do filho, mas o coração do filho está desconectado, ainda que as mãos estejam conectadas. Muitas vezes uma amargura. Nós precisamos entender a obra da cruz. A cruz é um madeiro com dois sentidos, um vertical, um horizontal. Isso tem um sentido profético. O madeiro vertical, ele é a ponte que nos conecta ao nosso Pai. Jesus fez isso por meio do sangue dele, Jesus fez isso por meio do sacrifício dele, mas também há o madeiro horizontal, e o madeiro horizontal é a ponte que nos conecta uns aos outros, que nos torna a família composta de irmãos, de filhos, de mães, de pais. Sabe, querido, Satanás, se ele não conseguir impedir a sua conexão com a conexão vertical, a conexão de filho com Deus, ele vai tentar impedir a sua conexão horizontal, que é a conexão de irmãos com irmãos, de filhos com suas mães, de mães com seus pais, a conexão chamada família de Deus, igreja. Ele lutou para te impedir de chegar aqui. Ele lutou para amarrar você no pecado, no mundo, nas obras da carne. Ele não conseguiu. Agora ele vai lutar para desprender o seu coração da pessoa que está do seu lado. Ele vai lutar para dividir a sua mente. Ele vai lutar para te colocar um sentimento de não pertencimento. E isso eu declaro profeticamente, tem que cair, e cai hoje sobre toda a casa de Cristo, especialmente nesse lugar. Tudo que o espírito de orfandade quer é desconectar as pessoas uns dos outros. Ele tenta te desconectar do pai, e depois ele tenta te desconectar da família de Deus. Mas eu quero declarar, sobre nós não vale esse encantamento, amém? Somos filhos de um Deus vivo, e somos um com os nossos irmãos. Você pode dizer isso comigo? Somos filhos de um Deus vivo, e somos um com nossos irmãos. Somos família de Deus, chamada para reconciliar o mundo com Cristo, filhos com o Pai, filhos com os filhos, filhos ao coração dos pais, pais aos corações dos filhos, para que sejamos um, família de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir com Efésios 4. A banda tem que vir, senão eu não vou parar. Vem logo. Eu estou empolgado. Versículo 1. Por que o diabo quer? Ele insiste tanto em desconectar as pessoas. Não é só, eu vou um pouquinho além agora, eu quero que você preste atenção. Não é só porque ele quer que você não se sinta parte. Ele não é apenas isso. Na verdade, ele quer impedir o nosso crescimento e o nosso avanço. Porque a gente não consegue crescer separados. A Bíblia deixa isso muito claro. É muito claro isso nas Escrituras.
Perdeu a oportunidade, amada? Aleluia. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Em algum momento, eu posso errar com você. Me suporte em amor. Seja doce comigo. Seja doce com a pessoa que está do seu lado. Não deixa nada te separar dela. Nada. Perdoe. Perdoe. Olha, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, versículo 11, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, não as fábulas, não as historinhas, não os profetas de Baal, não aqueles que não têm propriedade para falar, porque não têm vida de corpo, não são filhos e nunca deveriam abrir a boca para achar que são pais, não essas pessoas, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifique-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. É para isso que Ele te chamou, e o diabo ele vai tentar romper, mas o Espírito nos chama, construa pontes. Ele feriu você, você o feriu, tem alguma coisa, tem algum problema, vai lá, dá um abraço nele, dá um beijo nele, diz: eu sou com você. Nós não somos um grupo partidário, não, nós somos família, e nós vamos alcançar este mundo para Jesus juntos. Fique de pé no seu lugar.